7h43. Nesta manhã de terça-feira, nós convidamos o relator da CPI da inadimplência, ou como alguns falam, CPI do calote, o vereador Eliseu Dionísio. Vereador, como está o trabalho da CPI, o que já foi apurado até agora? O que é que nós podemos passar para a população? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, amigos do Tribuna Livre. O que eu posso dizer? Nós temos hoje uma dificuldade de andamento na CPI da inadimplência. Por quê? Porque nós dependemos de alguns documentos para que nós possamos dar efetividade na análise dos contratos. E esses documentos, infelizmente, o Executivo não tem encaminhado para a Câmara Municipal. E, ao meu ver, é uma prática recorrente dessa administração que não quer explicitar os seus gastos, né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma oitiva com o procurador, Luiz Carlos, e o procurador citou na sua fala o site Transparência. E na hora ele foi repreendido não só pelos integrantes da mesa, mas pela própria população que estava lá, os jornalistas que estavam lá, falaram, mas no site não tem, né? E realmente não tem. Hoje você entra no site da prefeitura, você não sabe quantos pregões presenciais já aconteceu, quantas licitações já foram feitas, quantos contratos foram pagos. Hoje não tem nada no contrato. A última informação completa que tem no site da prefeitura é da gestão passada. E isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Foi encaminhado 10 caixas de documento, que foi feito um grande alarde das 10 caixas, foram lá e tal. O que consta nessas 10 caixas? Consta o processo de contratação, né? Desde a ordem a reserva de orçamento, né? Até a homologação da licitação. Sim. Até a homologação consta nessas 10 caixas. Depois da homologação, que é aqui vem a parte de contrato, que vem a parte de pagamento, né? Que vem as notas de empenho, que vem as notas fiscais, o atesto e o pagamento, e a ordem bancária, essa parte não veio para a CPI da inadimplência. Por isso, o trabalho dessa CPI ele está parcialmente prejudicado por conta da não transparência da prefeitura para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E eu sempre insisto em falar isso. Eu acho que é uma grande falta de visão da administração pública não contribuir com essa CPI. Sabe por quê? Porque eu parto do princípio que todos os atos que a administração pública faz está sendo feito legalmente, certo? Certo. Sendo analisado junto à Procuradoria-Geral do município, os pregoeiros, as pessoas que tocam a licitação, têm feito tudo segundo a 8666. Então, se está tudo em ordem, se ele manda esses documentos para a gente e a gente avalia e dá tudo certo, o que vai acontecer? Vai credenciar a administração, vai chegar e falar, realmente, todos os gastos foi feito certo, de forma correta, foi pago tudo em dia, tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, não é aquilo que a gente tem visto. Não manda os documentos e um processo que nós tivemos acesso, dois, aliás, que nós tivemos acesso por conta de requerimento de vereadores, eu quero deixar isso claro, esses documentos que nós tivemos acesso não foi encaminhado naquelas 10 caixas que foi encaminhado para a gente pela CPI, esses dois processos foi encaminhado através de requerimento, nós conseguimos enxergar alguns vícios na licitação, que é aquele que nós citamos ontem, que foi o pregão presencial 001, portanto, o primeiro pregão presencial dessa administração, que só ocorreu em fevereiro. Então, mesmo tendo a necessidade, desde janeiro, de se comprar gás, o gás de cozinha que a gente fala, né? Para a administração pública, só foi aberto um processo licitatório em fevereiro, e mesmo assim esse processo ele veio com vários vícios, e ontem nós fizemos essa apresentação dos vícios desse processo na nossa reunião pública da CPI. Nessa história do gás aí, me parece que a prefeitura terminou tomando um prejuízo, é isso? O que aconteceu? Nós tivemos 6 participantes desse pregão presencial. No pregão presencial tem uma característica que depois de aberto os valores, você pode ali, em momento real, fazer lances, né? E aí quem ganhou foi a empresa Micmar, certo? A fornecedora de gás Micmar. Ela ganhou por um valor de R$ 31 o bojão de 13 quilos, de 13 quilos, e R$ 102,50
o de 45 quilos, certo? E a empresa Jagás perdeu porque tinha um sobrepreço. O que acontece? Foi homologado no dia 14 de março, foi homologado a vencedora no Dio Grande, certo? Porém, 4 dias depois, a prefeitura insistentemente foi lá e fez uma compra. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compras emergenciais com a perdedora, com a Jagás. Mesmo ela já tendo a ganhadora, que era a Micmar. Entendeu? Um preço inferior ao que a segunda colocada. Aí que vem o que me causa maior estranheza. No dia do pregão presencial, a Jagás ofereceu um valor. 4 dias depois, para fazer a venda direta, com dispensa de licitação, certo? Ela ofereceu um valor maior. Se ela tivesse mantido só o valor, primeiro que ela já estava errado vendendo porque tinha que comprar da Micmar. Mas vamos supor que a necessidade era de se comprar com a Jagás. Se ela tivesse mantido o valor que ela apresentou em pregão presencial, a diferença dava R$8.000, dá 8,52% mais barato, certo? Se a prefeitura tivesse optado por comprar com a própria Micmar, a diferença é bem maior, era 24,18%. Foi pago para a Jagás R$101.977, certo? Nessa compra com dispensa. Se ela tivesse comprado da Micmar, ela tinha pago 77 mil. Se ela tivesse comprado da própria Jagás, com o valor que ela apresentou em pregão presencial, ela tinha pago 93 mil, mas a prefeitura optou pagar por R$101.000. Isso não é eu que estou falando. Isso é os documentos que a própria prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal e nós tivemos acesso. E vocês estão aguardando, então, agora a resposta do porquê que isso ocorreu? Sim, porque ontem nós fizemos esse questionamento ao procurador. E ele não conseguiu responder? Não tem documentos para responder isso? Na verdade, ele falou que ele assinou a ratificação da licitação. E também assinou a dispensa. E aí, quando ele foi confrontado com essas informações, ele pediu para que ele pudesse fazer uma análise e encaminhar à Câmara Municipal, à CPI, uma justificativa legal, porque foi feito isso. Mas, logo após, parece que ele fez ele trouxe essa informação por vários canais de comunicação, falando que ele entendia que tinha, de fato, acontecido algum erro e que quem cometeu o erro teria que fazer o reembolso para a administração pública. E aí, eu confesso que eu me sinto feliz com a fala do procurador. Por quê? Porque qual que é a função do legislativo? É fazer a fiscalização. Quando a gente se propõe a ir lá olhar uma situação pontual da prefeitura, não é no intuito de travar a administração pública, não é no intuito de fazer queda de braço política, ao contrário, é no intuito de fazer que a população tenha uma qualidade no seu atendimento e que essa qualidade tenha a economicidade do dinheiro público, do erário público. Você entendeu? Então, eu sempre tenho insistido isso. Quando eu venho, inclusive ontem o próprio procurador falou várias vezes, quando hoje nós temos a Câmara Vereadores atuante, eu posso falar por mim. Eu sou vereador de primeiro mandato, Sérgio Cruz. Fala para mim, eu vou ser omisso a algumas coisas que eu tenho a oportunidade hoje de fazer a fiscalização e mostrar para a população que, da forma que está sendo feito, eu quero poder contribuir no meu momento. Aí eu vejo algumas pessoas falar, mas na administração passada eu não era vereador. Eu sou vereador dessa gestão, é meu primeiro mandato e eu quero poder contribuir, fazendo o papel que de fato é a função do legislativo, que é a fiscalização do erário público e dos serviços prestados pelo executivo. Mas, ô vereador, a gente nota, por exemplo, toda administração tem, uma administração de uma capital, ela tem irregularidades, você vai encontrar sempre quase todas sanáveis. Agora, por exemplo, a CPI vai encerrar suas atividades daqui a pouco, porque a CPI tem prazo determinado. E como é que ficam essas fiscalizações depois da CPI? Eu tenho feito, agora eu tomo a liberdade de falar em nome da Câmara, nós temos feito uma fiscalização insistente. Eu posso citar alguns exemplos. Quando eu entrei na Câmara, eu comecei apresentando vários requerimentos, certo?
Eu apresentei o requerimento do COSIP. Eu quero saber aonde foi feito a colocação dos recursos arrecadados através do COSIP. Esse requerimento eu apresentei em março, certo? Por que eu apresentei? Porque eu ando em Campo Grande e muitos dos lugares não tem. Hoje nós temos lâmpadas queimadas em vários locais em Campo Grande e nós temos pago uma taxa de COSIP, que é a taxa da iluminação pública, certo? E nós não temos a contrapartida do governo, do executivo. Então, nós fizemos isso, nós fizemos a questão dos CEINFs, da alimentação dos CEINFs, certo? Fomos em alguns CEINFs. Por que eu aqui até falo, por que nós inclusive demos uma recuada? Não foi porque nós não queríamos mais fazer, simplesmente para não prejudicar alguns servidores do quadro da prefeitura. Porque nós chegávamos no CEINF, a ordem era para que os vereadores não entrassem nos CEINFs, que é uma ilegalidade, e aí quem que ficava nessa disputa? Os servidores, as professoras, as diretoras do CEINF. Então nós recuamos. A nossa vontade é poder fazer, e eu tenho certeza que com essa Câmara, a população de Campo Grande pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo a fiscalização não pontual, mas a fiscalização num todo da administração pública. Agora, vereador Eliseu Dionísio, começou a CPI da inadimplência por causa de algumas empresas que já prestavam serviço para a prefeitura e que, de repente, quando da nova administração, deixaram de ser pagas, de receber. Ou seja, começou por causa da RDM. Aí depois aconteceram outras empresas, também não está recebendo, o que está acontecendo, por que a prefeitura não está recebendo? Aí vocês agora estão trabalhando também em cima dessas empresas que começaram a trabalhar agora neste ano de 2013 com a prefeitura municipal. Quais são as empresas que deixaram de receber do município de Campo Grande que vocês estão fazendo a fiscalização e que provavelmente ainda os representantes serão ouvidos pela CPI? Marcos, é o seguinte, primeiro eu quero explicar uma situação. Nós não fizemos, pelo menos eu não assinei o requerimento da CPI por conta de empresas. Eu não fui solicitado por empresa nenhuma. Eu fiz uma denúncia em fevereiro, antes de terminar o mês de fevereiro, falando a respeito de uma empresa chamada Total. A empresa Total prestava serviço de limpeza, recolhimento de material hospitalar e de limpeza nos postos de saúde. Por que me chamou a atenção essa empresa? Porque eu fui chamado não pela empresa, mas por vários funcionários dessa empresa, que foi chamado para uma reunião, certo? Dizendo que eles iriam ser dispensados por conta do não pagamento da prefeitura e aí a empresa não teria como arcar. Essa empresa, de fato, ela reincidiu o contrato com a prefeitura. Ontem, o procurador falou que ela não tem só um, tem vários contratos. Então, uma solicitação que nós fizemos, que ele mande a cópia de todos os contratos, tantos reincididos e tantos vigentes, para que nós possamos analisar. Essa empresa, eu vou te dar um exemplo claro. Ela presta serviço em Campo Grande há mais de 30 anos, portanto, não é vinculada a A, B ou C, porque não tem governo nenhum que durou 30 anos no nosso município, no nosso estado. Então, ela presta serviço ao setor público. E aconteceu com ela uma prática que tem acontecido com outras empresas. Ela deixou de receber, por conta desse não recebimento, ela teve problemas financeiros e ela teve que dispensar várias pessoas. Engraçado que o que acontecia? Tinha um carro parado na frente dessa empresa, certo? E aí a empresa Total dava a dispensa para o funcionário saía, atravessava a rua e tinha um carro lá pedindo para que uma outra empresa contratasse. A outra empresa já estava ali na frente, falava, olha, você já presta esse serviço, eu vou pegar esse serviço e você pode vir trabalhar comigo. E essa empresa é uma empresa uma pessoa que ela é advogado no interior de São Paulo, ela tem uma empresa de construção civil em um outro estado, ela já prestou serviço de limpeza em Corumbá, inclusive ela tem um processo do Ministério Público, porque teve irregularidades, e agora ela está aqui em Campo Grande. E o que mais me chama a atenção é que é uma empresa EPP, Empresa de Pequeno Porte. A empresa de pequeno porte, ela tem no seu ano fiscal até 3 milhões e 600 para contrair de volume financeiro, certo? Ele conseguiu um contrato de 4 milhões em pouco num período de 8 meses.
Então, assim, eu já vejo várias irregularidades. E a minha pergunta é, essa empresa, ela tem toda a documentação necessária para fazer recolhimento de lixo hospitalar? Eu fiz essa solicitação e até hoje eu não tive essa resposta. E essa solicitação eu fiz em março. Então, a CPI da saúde ela não foi aberta por empresa A, B ou C. Nós fizemos a abertura da CPI por conta do não pagamento da prefeitura a várias empresas. E a primeira eu lembro que foi a Total. A segunda, que a gente mais ouviu falar, foi a própria Solub, que é a prestadora de serviço de coleta de lixo em Campo Grande. E aí veio a RDM, nós temos hoje a quebra do combustível, do contrato do combustível, que deixou de comprar com uma licitação vigente, e aí fez uma compra em caráter emergencial, e a minha pergunta é, se o fornecimento de combustível estava regular, por que fazer uma compra com dispensa de licitação? Né? Eu quero saber o instrumento legal que foi usado para não dar continuidade àquele primeiro contrato. Esse documento não veio para nossa mão ainda. Fora as empresas, nós temos hoje também alguns convênios que ainda não foram regularizados. Tivemos semana passada agora mais uma informação, que é da Santa Casa, que é um repasse de 200 e poucos mil reais. Já fizemos o ofício ao diretor da Santa Casa para que eles nos encaminhem qual que é o convênio que não está sendo repassado. Fiz semana passada uma denúncia na questão da maternidade. Tem um recurso que a maternidade recebe de 500 e poucos mil reais que não foi repassado. E aí nós fizemos o questionamento ao secretário de saúde e a justificativa dele é que ele solicitou uns documentos e a maternidade não tem esses documentos. A minha pergunta é, o próprio secretário ele foi diretor da maternidade, na época dele tinha esses documentos? Não tinha. E na época dele tinha o repasse? Havia o repasse. O que está acontecendo hoje, na minha avaliação, é uma perseguição à maternidade e tem que ser repassada. É um recurso federal, portanto, não é da Prefeitura de Campo Grande, certo? E esse recurso, ele vem por uma qualidade de serviço que é prestado na maternidade. Então, ele tem que ser passado. E é isso que nós estamos. O próprio CISEM, o sindicato dos servidores municipais, eu sei que tem várias denúncias da atual gestão do sindicato ou não. Eu não entro nesse mérito. O mérito é ter o recurso e não tem instrumento legal que o faça a prefeitura não repassar o recurso, certo? Falar que porque está sob suspeição a administração não cabe. Senão o governo federal não passava... Aí, se a gente entrar nesse mérito, a gente não sai, certo? Então, se não tem um instrumento legal, certo? Que possa falar, olha, o recurso pode ser seguro ou o recurso pode ser atrasado até que acaba tal procedimento. Beleza, aí a gente entende. Agora, enquanto não mandar esse instrumento legal para a gente entende que a prefeitura está dando o calote, que é como é falado popularmente, que ela está fazendo a inadimplência dos contratos. Bem, quais os próximos passos da CPI da inadimplência e quanto tempo a prefeitura tem para entregar essa documentação necessária? Aí você pegou num calcanhar de Aquiles, Sérgio Cruz, da administração. O prefeito e a administração, ele parece que não entende a legislação ou não quer entender, apesar de ser um operador do direito e ser fruto do legislativo, certo? Porque ele saiu do legislativo. Ele não tem cumprido prazo nenhum. E isso está se gerando uma sistemática nessa administração. Os requerimentos, ele tem prazo legal para responder, não responde. Nós conseguimos agora, porque fizemos pressão, que ele respondesse requerimento de março. Então, assim, nós temos já há mais de 30 dias a solicitação de documentos. Ele mandou aquelas 10 caixas, o procurador mandou um documento pedindo a dilação de prazo de mais 5 dias, não cumpriu. Aí nós fizemos uma reunião com o intuito de fazer uma diligência na prefeitura para buscar esses documentos. Aí apareceu lá o procurador e o secretário Benhu falando que eles iriam disponibilizar um link para que nós pudéssemos ter acesso. O que tem nesse link da prefeitura? Nota de empenho, nota fiscal. Você consegue analisar uma nota fiscal sem um contrato? Então a gente não tem a informação necessária para que a gente possa dar continuidade. Fizemos ontem a solicitação para o procurador, ele se comprometeu em 48 horas a apresentar algumas documentações de empresas que nós relacionamos, porque também é uma contradição. Ele fala que só tem uma empresa que hoje está com o processo de inadimplência, que é a RDM. Sendo que nós temos hoje a de combustível, que já nos solicitou, nós temos o CISEM, nós temos a própria Solub,
né? Nós temos outras empresas, a própria Total tem parte ainda de contrato sem receber, então nós queremos ter esses contratos, e ele falou que em 48 horas vai passar para a gente. Passando esses contratos para a gente, na quinta-feira nós vamos ouvir 4 representantes de empresas, quer dizer, 3 representantes de empresa e um sindicato, que é o CISEM, e aí nós vamos ouvir a RDM, a Solurb e a empresa de combustível, certo? Na quinta-feira, às 2 horas da tarde, e nós vamos esperar o recebimento dessas 15 outras empresas que nós fizemos a solicitação da documentação completa, para que nós possamos dar continuidade. Esse é os próximos passos da CPI, e nós esperamos que o prefeito possa cumprir esse prazo, o procurador possa cumprir o prazo, para que a gente possa dar continuidade a essa investigação do setor público. Bem, vereador Eliseu Dionísio, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre. Passamos aí 5 minutos do horário, mas que numa outra oportunidade a gente vai novamente falar a respeito dessa CPI da inadimplência. Esperamos que a Prefeitura entregue os documentos para que nós possa esclarecer realmente a população. Os vereadores trabalhando, cobrando aí aquilo que acha necessário e justo. A Prefeitura dando as explicações, os documentos necessários também para dar resposta aos vereadores e à população da nossa capital de Campo Grande. Muito obrigado pela presença, que continue esse trabalho e que a Prefeitura e o Legislativo e Executivo caminhem juntos a partir de agora. Com certeza. Obrigado, Marcos. Obrigado, Sérgio Cruz. Obrigado, amigos do Tribuna Livre. Quero confessar que sou um ouvinte assíduo, sou fã desde a época do nosso saudoso Rui Pimentel, um amigo, e quero agradecer a todos pela essa oportunidade. Estou à disposição e quero continuar esse trabalho na Câmara Municipal de Campo Grande. Muito obrigado.